muitos casos protagonizados por essas pessoas. Em León, no México, um aeroporto teve sua rotina alterada pela presença de luzes estranhas que voavam na cabeceira da pista. Em Bogotá, na Colômbia, um caso antigo envolve um piloto cegado por um objeto voador não identificado. A jornalista Adriana Cadia tentará comprovar se o caso realmente aconteceu. Em Foz do Iguaçu, tripulantes e controladores se surpreenderam diante de um estranho objeto que voava próximo às rotas aéreas. Em 20 de outubro de 2002, no aeroporto de León, no México, uma série de objetos estranhos foram vistos de aviões e da torre de controle. O fato foi tão alarmante que colocou em risco as operações aeronáuticas. Continuamos olhando, acho que passaram 5, 8 minutos. Eu não me lembro exatamente, mas foi um lapso de tempo considerável. E de repente, em um movimento descendente, as esferas começaram a dispersar, só que de maneira horizontal. E começaram a ir. A princípio devagar, então do nada saíram feito loucos, muito rápido. Aquilo foi impressionante. Sumiram em questão de segundos. Eu achava que estava vendo coisas, porque o que eu via tinha sumido, não estava mais na minha frente. Depois que não viram mais as esferas, Emiliano entrou em contato com o Centro de Radares no México para reportar o ocorrido, na esperança de achar uma explicação. Entretanto, descobriu que estava acontecendo algo ainda maior do que acabava de ver. Perguntei à central mexicana se não havia alguma atividade nos radares e um colega disse: "Sim, Emiliano, estamos tendo um evento muito peculiar. Temos esse tipo de atividade sobre Águas Calientes, sobre León, e parece que tem alguma coisa por aí." A confirmação de que outras torres de controle aéreo viam o mesmo fortalecia o incidente. Mas de Guanajuato já não era mais visível, então Emiliano tomou uma decisão. O espaço aéreo ficou praticamente seguro, livre de obstáculos, de objetos. Então passei a autorização de decolagem para o piloto da Companhia Aérea Internacional. Autorização de decolagem concedida. Quando o avião decolou, o piloto disse que os objetos iam na direção de Uruapã. E da mesma maneira que foram vistos aqui, em terra, ele estava vendo lá de cima. E já em voo, antes de nos despedirmos, então, o piloto me disse: "Poxa, que evento mais incrível que nós dois tivemos hoje." E eu falei: "É verdade, capitão." A magnitude do ocorrido e a quantidade de testemunhas envolvidas fizeram com que o fato fosse amplamente divulgado entre os meios de comunicação. Mas essa repercussão revelou uma rede de mistérios e encobrimento. De certa forma, não diretamente, as autoridades nos deram a entender como as coisas funcionavam para não falarmos do caso e para esquecermos daquele assunto. Senti um insulto, mas também me dei conta da ignorância das pessoas sobre o caso. E aí não dei importância. E depois fiz algumas declarações. Depois de 4 meses, saí do aeroporto sem nenhuma justificativa trabalhista. Simplesmente falaram que o contrato acabou e pronto. As autoridades silenciaram o que sabiam ou tentaram não difundir fatos que não possuíam explicações? É difícil poder dizer se era um OVNI ou não. A sensação sempre foi de confusão, medo em um dado momento, diante do desconhecido, é claro. Eu era muito cético para esse tipo de coisa, mas pessoalmente nunca tinha presenciado algo tão surpreendente assim. É algo que existe, não sabemos realmente o que é, mas foi uma coisa que me marcou muito. Mesmo com a ordem de silêncio, o incidente foi tão incrível que as testemunhas não conseguiram ficar caladas. E até hoje não há explicação para as luzes. Em todo o continente, centenas de histórias envolvendo OVNIs têm relação com a aviação, causando preocupação entre os órgãos oficiais que investem tempo e dinheiro para investigar os casos. São eventos que preocupam porque podem colocar milhares de passageiros em risco. Órgãos oficiais que dependem das forças aéreas se dedicam a investigá-los.
Seus relatórios nem sempre são divulgados. Mas essas não seriam as únicas organizações que não revelam toda a informação sobre objetos voadores não identificados. Entre elas está a NASA. E segundo Ken Johnston, ex-integrante da agência, ali também não é revelada toda a informação sobre a possibilidade da existência de vida em outros planetas. Seria possível existir um segredo tão grande? Pelo que sei, eles queimam coisas, dão um jeito de destruir as coisas. Johnston era encarregado de reunir a informação sobre as missões para arquivá-las em registros internos que serviam de consulta. Logo depois da missão Apollo 14, o Dr. Fountain Page, que era diretor do Departamento de Estudos Planetário, Científico e Lunar da NASA, me fez pegar do laboratório de imagens uma bobina do filme de 16 milímetros em que foi registrada a missão Apollo 14. As imagens tinham sido gravadas pelo módulo remoto que orbitava a Lua durante a missão, com o objetivo de mapeá-la. Eu mostrava as imagens e olhávamos a superfície da Lua enquanto o foguete vinha de cima. Estávamos perto de uma cratera de tamanho mediano na parte anterior da Lua. Recordo que a cratera era chamada Sikorsky e conforme nos aproximávamos com o Sol intermediário, metade da cratera fazia uma sombra. E bem na base da sombra havia um grupo de 5 domos brilhantes. E um tinha um tipo de faixa de vapor ou alguma coisa que saía dele. O Dr. Page me pediu uma bobina em particular, que ele tomou conhecimento através do pessoal do Arquivo Nacional. E ele queria mostrar para umas pessoas lá de dentro. Então ele disse, arrume logo. Aí peguei o tal do filme e fui prepará-lo no laboratório de imagens. Mas próximo ao arquivo acontecia algo ainda mais estranho. Vi um grupo de pessoas sentadas lá na mesa de luz que desenhavam umas coisas em torno da superfície lunar e do horizonte. No dia seguinte, me pediram para pegar o mesmo filme e levar para o auditório principal da NASA, o Johnson Space Center, e mostrar a todos os funcionários, cientistas, engenheiros e demais pessoas que estavam no campus da NASA. Ken projetava as imagens da Lua até chegar na mesma cratera que tinha visto na noite anterior. Nós nos aproximamos da cratera Sikorsky. Havia uma sombra e não havia nada na sombra. Em 24 horas, eles pegaram o filme do laboratório, copiaram, pintaram por cima, devolveram e fizeram uma cópia idêntica, que foi a que mostrei. À tarde, quando voltei para o laboratório, fui até o Dr. Page e perguntei o que houve com aquelas luzes e domos que vimos lá na Lua. Ele me olhou, deu uma piscada e falou, nunca houve nada ali. Quando alguma coisa aparece numa imagem, aquilo se torna público. Eles não querem que ninguém associe o que está registrado com a imagem de um OVNI, porque as pessoas podem começar a falar, ei, o que é isso? E a resposta é, bom, é que nós não sabemos. Só que sabemos, mas não queremos falar. Então o jeito mais fácil de contornar isso é retocando a foto para não mostrar nada, para ninguém começar a questionar ou fazer perguntas que ninguém quer responder. Se ex-ministros de defesa e ex-funcionários da NASA não podem saber toda a verdade sobre as acusações, devemos supor que existam grupos de influência em círculos ainda mais fechados que manipulam e ocultam o que ocorre? O que há por trás desses relatos? Em 1977, o piloto Manuel Lopes ficou cego ao observar uma luz que estava perto de seu avião. A jornalista Adriana Cage irá investigar se existe alguma explicação médica para o relato. O presidente da Sociedade Colombiana de Oftalmologia, Dr. Juan Manuel Sanches, analisará o caso. Dr. Sanches, como podemos explicar esse resultado do piloto Lopes com a cegueira? Ficando 55 minutos cego, sem ver nada? Esse tempo foi bem longo, não? Mas existem sim espectros de luz que podem cegar as pessoas. E, digamos, durante alguns poucos minutos, bem pouco tempo, mas não 55 minutos. Para que um raio de luz determinado promova um dano permanente,
Tem que ser um espectro de luz especial. E a pessoa não ficaria 55 minutos, mas permanentemente cega. E as empresas que costumam contratar os pilotos fazem exames periódicos para atestar a aptidão de quem pode pilotar esses aviões? Claro, claro. Os pilotos precisam se submeter a exames de visão específicos com periodicidade determinada de acordo com a aeronáutica civil. Você já soube de algum registro ou evento similar ao caso do piloto Lopes? Não. Não conheço casos parecidos com esse. Podem ser eventos tipo vascular no cérebro que explicariam isso. Ou a pessoa pode ter tido algum tipo de transtorno psicossomático que foi direcionado para o campo da visão. Isso também explicaria a situação. Os exames periódicos que os pilotos realizam não deviam ter detectado alguma anormalidade na saúde de Manuel Lopes. E no caso de uma doença corriqueira, por que nunca mais foi registrado um caso similar nos 55 anos de existência do aeroporto Eldorado? Seguindo a sugestão do oftalmologista, Adriana decide falar com uma das psiquiatras mais renomadas da cidade, a doutora Nancy Coleman Ardila, presidente da Associação Colombiana de Psiquiatria Biológica. Pode nos falar sobre a síndrome de ofuscação que o piloto pode ter apresentado? Existem alguns elementos que podem nos levar a pensar que esse piloto talvez tenha sofrido a síndrome. De fato, há profissões que são bastante propensas a causar alterações na percepção sensorial. Durante a sua carreira, já ouviu falar sobre casos repentinos de pilotos que tenham sofrido essa síndrome de ofuscação? Há estudos que mostram serem mais propensos do que a população no geral e, por isso, existem condições diferentes de trabalho, dentre as quais estão fazer exames específicos para que não tenham patologias ou doenças que possam favorecer a ocorrência desses fenômenos. E haveria outra desordem psicológica que o piloto Manuel Lopes possa ter apresentado para ter passado por essa cegueira e toda a situação de pânico que ele viveu durante aquele voo? Ele deu sinal para a torre de controle que viu alguma coisa. Viu uma luz que o cegou e depois começou a ver coisas de cores diferentes ou com uma distorção. É possível abordar isso de 2 pontos de vista, sendo uma alteração biológica ou na química cerebral, que faz com que a percepção seja distorcida, e o outro é uma alteração emocional ou psicológica, como é chamada. A ansiedade, o estresse, o pânico podem produzir esse tipo de fenômeno, fazendo com que a pessoa tenha uma percepção diferente da realidade. A doutora Nancy Coleman não descarta as opções psiquiátricas. Entretanto, o caso foi o único em toda a história do aeroporto de Eldorado, em Bogotá. Adriana precisa provar se o caso foi verdade ou um mito. Então vai conversar com Eduardo Russi, chefe de controle aéreo do aeroporto na época, a pessoa indicada para confirmar o caso. Testemunhas confiáveis seriam a chave para provar ou descartar a existência de vida extraterrestre na Terra. Em Foz do Iguaçu, no Brasil, uma tripulação inteira se depara com uma das maiores surpresas de sua vida. Um objeto não identificado que voa junto ao avião. Em 1977, uma denúncia e uma nota jornalística surpreendem a Colômbia. Um piloto teria ficado cego ao ver uma luz brilhante que pairava em sua frente. A jornalista Adriana Cage decidiu investigar o caso e tentar explicar o que aconteceu. Após uma longa pesquisa, Adriana chegou a Eduardo Russi, o chefe de controle aéreo da torre do aeroporto de Eldorado na época. Ele poderá confirmar se o caso foi real e o que aconteceu. Chamou muito a minha atenção o que aconteceu naquele dia, porque era o chefe da torre de controle do aeroporto Eldorado e de Guaymaral. Isso. O que houve naquele dia, Sr. Russi? Pois bem, foi registrado que esse rapaz que estava voando a noroeste do aeroporto de Guaymaral, de uma hora para outra, falou que tinha ficado cego. Então, na hora, avisamos Guaymaral, de onde 4 pilotos saíram para procurá-lo e o acharam. E então o guiaram até o aeroporto de Eldorado, dando as instruções exatas do que ele devia fazer, porque ficavam lado a lado do avião.
se posicionaram lado a lado, bem perto, e falavam, por exemplo, baixo o lado esquerdo.